existe uma matéria que divide opiniões da galera que vai prestar o vestibulinho da ETEC, sem dúvida alguma é a geografia, né? E se você aí faz parte da turma que morre de medo de geografia, nem sabe por onde começar a estudar, fica aqui até o final dessa aula, porque hoje a gente vai falar de um tópico muito importante. E aí, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Li e hoje a gente vai falar sobre um tópico de geografia que é muito importante para quem vai prestar o vestibulinho da ETEC, que é o tópico migrações. Mas antes da gente começar nossa aula, eu quero te fazer um convite e um lembrete também. Ao longo dessa semana, do dia 30 de setembro até o dia 5 de outubro de 2019, tá rolando a Maratona ETEC. O que é a Maratona ETEC, né? Maratona ETEC é o maior evento que existe para quem vai prestar o vestibulinho da ETEC e é um evento online e de graça, ou seja, você pode participar de qualquer lugar em que você estiver, tá? E pode participar clicando no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque a Maratona ETEC é 100% gratuita, então lá você vai aprender estratégias, técnicas para você estudar para o vestibulinho da ETEC e conseguir se destacar nessa prova, né? Para que você realmente estude do jeito certo e assim consiga dominar mesmo o conteúdo para o vestibulinho da ETEC, tá bom? Então, clica no link da descrição desse vídeo para participar da Maratona ETEC, aproveita enquanto dá tempo ainda, beleza? E agora, sem mais delongas então, né, vamos lá pro nosso assunto de hoje, que é migrações, certo? Esse é um tópico bem extenso de geografia, porque a gente tem ali várias subdivisões, né? Então você precisa primeiro entender o que é uma migração, entender também quais são os fatores que geram a migração, enfim. E aí depois a gente vai então pros tipos de migrações, tá? Por isso, nessa aula de hoje aqui, a gente vai falar então sobre o conceito em si, sobre os fatores e também uma diferença entre migração interna e externa, tá certo? Por isso, papel e caneta em mãos aí pra fazer anotações e já clique em gostei pra mostrar pra mim que você precisa muito estudar geografia pra prova da ETEC. E agora vamos que vamos. Bom, então pra que você consiga entender bem esse assunto, né, antes de tudo você tem que entender o que é uma migração, tá? Então vamos começar aqui pelo conceito, assim como eu faço com os meus alunos lá do ETEC Power 2.0, porque assim fica mais fácil de você já fixar o conceito na sua mente e não correr o risco de derrapar em alguma questão que peça esse conceito, tá certo? Então, basicamente, ó, migração é um deslocamento, ou seja, um deslocamento de pessoas, né, ou de um grupo de pessoas, tá, de um lugar para outro, tá certo? E aí, esse deslocamento, né, ele pode acontecer entre países, entre estados, entre cidades, enfim. Então, basicamente, é um deslocamento populacional de um lugar para outro. É interessante saber que quando a pessoa entra num país diferente do dela, ela é chamada de imigrante, tá? Então, imigrante é você entrando num país diferente do seu, tá certo? Agora, quando uma pessoa tá saindo de um país, ela é chamada de emigrante, tá bom? Então, vamos supor que você tá saindo daqui do Brasil. Por isso, você é um emigrante do Brasil. E aí você decidiu que você vai morar em Portugal. Então, quando você chega lá em Portugal, você é um imigrante, tá certo? Ou seja, emigrante é quem sai, imigrante é quem chega, tá? Por isso, é importante você entender que existe essa diferença, né, entre emigrante versus imigrante, tá certo? Então isso aqui tá relacionado basicamente com o momento, né? Se você tá chegando ou se você tá saindo de um país. Beleza? E por falar em país, é interessante que você entenda uma coisa importante também, que existem migrações que são internas e migrações que são externas. E qual é a diferença? Olha só, vou até trocar de cor aqui. Uma migração, quando ela é uma migração interna, ela acontece dentro daquele mesmo país, tá? Então, é quando, por exemplo, você migra de São Paulo para o Rio de Janeiro. Isso aqui é uma migração interna, tá certo? Então, você está migrando de um lugar para outro, só que esses dois lugares ficam dentro do mesmo país, certo? Então, interna, vou tirar meu apagador daqui, mesmo país. E se a migração interna é a que acontece dentro do mesmo país, logo a migração externa vai ser qual? A externa é aquela em que você migra de um país para outro, certo? Então, quando você sai, por exemplo, daqui do Brasil e vai para Portugal, pelo fato de serem países diferentes, né? Isso aqui vai ser uma migração externa. Agora, quando você migra de um lugar dentro de um país para outro lugar dentro do mesmo país, interna, certo? Então,
Vamos dar uma resumida aqui para você entender, né? Olha só, migração é o ato de deslocamento de uma pessoa, então, deslocamento populacional pode ser de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né, de um lugar para outro, tá? Os emigrantes são as pessoas saindo de um país, imigrantes chegando em outro país, tá certo? Migração interna, quando acontece dentro do mesmo país, então, por exemplo, você migra daqui do Sudeste para o Nordeste, ou então você migra daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou você migra de Minas Gerais para Bahia e assim por diante. E a externa, quando você migra para um país diferente. Então, quando você vai, por exemplo, do Brasil para Portugal, ou então do Brasil para China, ou para qualquer outro país que seja do seu interesse, tá certo? Agora, assim que eu instalar o meu dedo, essa lousa, ou melhor, a vestibular, porque ela tem nome, vai se apagar e aí a gente vai poder continuar aqui então com outra coisa importante, certo? 3, 2, 1 e... Como eu disse, vestibular é livre aqui agora pra gente continuar. E é o seguinte, agora que você já entendeu o que é uma migração, a diferença entre migração interna e externa, vamos pensar aqui no que faz uma pessoa migrar de um lugar para outro. Um sanduíche de presunto. Porque pensa comigo, ninguém acorda, olha pro céu e pensa: oh meu Deus, está um belo dia para fazer uma migração hoje, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Até porque quando você muda de um lugar para outro, você vai ter que mudar de casa, vai ter que mudar os seus hábitos, vai ter que mudar sua rotina, uma série de coisas que vão mudar. Então é por isso que a gente fala que existem dois tipos de fatores que geram as migrações, tá? Então a gente tem os fatores de atração e a gente também tem os outros fatores, que são os fatores de repulsão. E eles são totalmente diferentes. Então, vou te dizer aqui agora qual é a diferença entre eles, tá? É o seguinte, os fatores de atração, como o próprio nome já entrega pra gente, né? São aqueles fatores que vão atrair a pessoa para outro lugar. Pensa comigo, o que faz você ir até o shopping? Tem coisas atraentes no shopping, né? Então, por exemplo, tem lojas que você gosta, tem aquela lanchonete que você gosta, tem a sua amiga te esperando lá pra vocês ficarem conversando a tarde inteira, tem o crush, tem várias coisas que te atraem até o shopping, tá? Então, os fatores de atração são coisas positivas que existem em outro lugar e aí as pessoas vão até aquele lugar por conta daqueles fatores. Um exemplo aqui, muita gente migra para São Paulo, capital, né? Porque em São Paulo tem mais opção de emprego, de estudos, de saúde, de moradia, uma série de coisas. Então são fatores de atração, tá bom? Então, sabendo que os fatores de atração são coisas positivas, legais, da hora, que tem em um lugar e fazem com que as pessoas queiram ir até aquele lugar, quais poderiam ser alguns fatores de atração, né? Temos, por exemplo, fatores econômicos, que normalmente são alguns dos principais fatores de atração. Então, o que seria um fator econômico? Seria, por exemplo, a empregabilidade de um lugar. Existem lugares aqui no Brasil que tem uma taxa mais alta de empregabilidade do que outros, né? Então, as pessoas vão para esses lugares, normalmente são capitais, para que elas consigam emprego e assim consigam ter dinheiro, o que no caso é um fator econômico. A gente também tem fatores sociais. O que seriam fatores sociais? Por exemplo, melhores opções de moradia, por exemplo, uma cidade que é mais tranquila, que é menos violenta, por exemplo, fatores ligados com educação também são sociais. Então, muitas vezes a família migra para que um adolescente, uma criança, enfim, consiga estudar numa escola de melhor qualidade ou consiga frequentar a faculdade e assim por diante. Então, normalmente são fatores econômicos e sociais, né? Esses são os principais fatores de atração que o vestibulinho costuma cobrar, até porque o vestibulinho da ETEC é uma prova social, tá certo? Então, fatores de atração são positivos. E se os de atração são positivos, os de repulsão são o quê? São negativos, né? E no caso, então, os fatores de repulsão são coisas ruins, bad vibes, que tem naquele lugar em que você vive e fazem com que você queira sair voando de lá, quer fugir daquele lugar porque tá muito zoado, tá muito ruim. Então, o que seriam fatores de repulsão? Tem fatores de repulsão econômicos também. Por quê? Porque muitas vezes o lugar onde você mora não te dá condições de trabalhar. Então, o desemprego pode ser um forte fator de repulsão que é socioeconômico, né? Porque ele tem a ver com a grana, com o dinheiro que a pessoa está desempregada e também tem a ver com a questão social. Porque a pessoa desempregada, automaticamente, ela tem uma condição social menor do que as pessoas que têm um bom emprego. Também podemos ter fatores sociais, então, como eu já te falei, né? E a gente também tem fatores ambientais de repulsão.
Por exemplo, existem pessoas que vivem em regiões em que o clima não é favorável, que causa alguns problemas de saúde. Pessoas que vivem em regiões que tem muitas enchentes, que tem muito desabamento, que tem muito alagamento também, que tem muito lixo. E isso faz com que as pessoas queiram sair dali, né? Sem contar que a gente também tem fatores culturais, tá? E esses são alguns casos mais específicos. Por exemplo, alguns países meio que não aceitam algumas religiões, né? O que é uma coisa cultural e ao mesmo tempo social. E aí por isso então existem pessoas que migram de um país para outro pelo fato de que elas não são aceitas onde elas vivem, tá? Então são fatores de repulsão também, né? Ou seja, que repelem a pessoa, fazem com que ela queira fugir do lugar que ela tá para ir para um lugar que seja melhor. Bom, e depois que você entende então o que são esses fatores de repulsão e de atração, fica até mais fácil entender quais são os tipos de migração, né? Então quais são as migrações mais frequentes. Só que para esse vídeo não ficar muito extenso, vamos parar então por aqui, tá? E agora, pra saber se você realmente prestou atenção, ficou de olho nessa aula mesmo, comenta aqui pra mim um fator específico de repulsão que gera migrações. Então, uma coisa muito ruim pode ser social, econômica, cultural ou ambiental que gera essa repulsão de um lugar e faz com que as pessoas queiram sair de lá, tá certo? E se você não conhecia o canal ainda, já se inscreve no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, porque esse é simplesmente o maior canal que existe sobre ETEC, sobre vestibulinho aqui no YouTube, tá certo? Um beijo, abraço, até o próximo vídeo, espero que tenha entendido e tchau!